Próximo tema, pessoal. Seguinte, internauta, já aconteceu com você? Você trabalha em empresa e precisa fazer planilhas de previsões. Como eu digo assim, planilhas para tendências, né? Que você tem que analisar dados históricos e fazer informações, né? Estatísticas, vamos dizer. Então, o que acontece? A próxima planilha que está aqui chama planilha de previsão. Você aí de casa vai ver que esse recurso, na minha opinião, tá, foi um dos melhores. Então, olha o poder dessa ferramenta no trabalho de análises de tendências que você aí pode usar na sua empresa, no seu negócio. Eu tenho uma tabela histórica com alguns valores e seus respectivos anos e eu quero montar uma previsão para 2016 e 2017. Será que é possível fazer isso? Nas versões anteriores era possível, mas com fórmulas, cálculos, era bem chato, desculpa o termo. Então agora existe um recurso, uma ferramenta que vai fazer sozinha pra gente. E esse recurso chama-se planilha de previsão. Então vamos lá. Eu vou selecionar os dados históricos com seus valores. Vou vir aqui na guia dados. Então selecionei guia dados. Planilha de previsão. Olha quem está aqui. Planilha de previsão. Tudo bem? Então, cliquei. Ele já montou a previsão para mim. Olha que interessante. O azul é o dado real. O laranja escuro é a previsão para o próximo período. E o laranja claro e escuro para cima e para baixo é o limite de confiança, superior e inferior. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Então, se quiser mudar o gráfico, você pode aqui em cima, ó, olha que interessante, para os dois tipos, ok? Você pode diminuir ou aumentar o término da previsão. Por exemplo, eu vou colocar até 2017. Olha que interessante, ele já mudou aqui. E aqui a gente tem algumas opções, algumas configurações. Então, a gente pode falar o início da previsão, o intervalo de confiança. O que é o intervalo de confiança? É um conceito estatístico que vai definir para cima ou para baixo qual é a probabilidade, né, dessa previsão. Então aqui está 95%, ou seja, a probabilidade para mais ou para menos é de 5%. Tá? A gente vai entender isso mais ali no print um pouquinho embaixo na hora que a gente der um OK. Sazonalidade, ele está falando aqui de detectar automaticamente ou definir manualmente, ou seja, qual é a sua sazonalidade? Detecta automaticamente, ou seja, é um por um, é a cada um ano aqui, ou você quer definir a cada 2, 3 anos? Incluir estatística de previsão, você pode, depois que você der um criar, gerar uma tabela com algumas informações. Então vamos deixar sempre habilitado aqui, tá? A linha do tempo, que seria os dados históricos, já selecionamos, ele detectou. O intervalo de valores é os valores que estão do lado, ele também detectou. E os preencher os pontos ausentes é o seguinte, se algum ano aqui não tiver com informação ou faltar, você quer que ele complete com a interpolação ou não? Deixa zero mesmo na sua previsão. O que é uma interpolação? É um método estatístico que vai fazer uma construção desse item que está ausente baseado, né, na frequência, nos dados de anos, meses, ou seja, que for o período passado e futuro. Ele vai fazer aí um cálculo estatístico, né, que eu não vou explicar a fundo porque não é o foco da nossa videoaula, que vai preencher e criar aí um dado, né, baseado em histórico, passado e futuro. Tudo bem? E o agregar duplicatas usando a média é o seguinte, se tiver dados repetidos, históricos repetidos, você quer agrupar os dois usando uma média, para não ficar mostrando dados repetidos na sua previsão? Ou qualquer outra operação. Tudo bem? Bom, eu vou dar um criar. Já configurou, né? Já entendemos o raciocínio. E ele gerou uma nova guia com essas informações. Então, olha que legal. Ele gerou um gráfico, conforme a gente falou. Gerou aqui uma planilha de previsão. Notem que ele criou os 2 anos. Criou uma coluna chamada previsão. E olha que legal. Gerou o cálculo da sua previsão. Se você dá uma olhadinha, olha aí que legal. Ele fez uma fórmula para você. A fórmula previsão.ets. Então, a fórmula previsão.ets, vocês podem alterar, inclusive. Ela pega o ano base para ser previsto. O histórico, né, de valores. O histórico de tempo, certo? A sazonalidade, se é de 1 em 1, 2 em 2, e aí ela vai te montar o resultado. Então a previsão para 2016 é 547 milhões de reais, tudo bem? R$1.000, perdão. Aí ele vai criar, pessoal, um limite de confiança inferior e um limite de confiança superior. Qual é o raciocínio?
existe uma outra fórmula que é o limite, né? O que é o limite? Vou voltar um pouquinho aqui naquela abinha de limite de planilha de previsão. Descendo um pouco, eu printei aqui a tela e eu expliquei todo o conceito. Claro, eu não vou ler aqui para você, mas eu quero que vocês leiam para conseguir entender o conceito. O que é isso, intervalo de confiança? O que é isso, interpolação? Então, o intervalo de confiança é o limite, né, que você vai colocar. Por exemplo, se eu colocar 90%, ó, igual está escrito aqui, o valor está dentro das estimativas correspondentes em aproximadamente 90% das amostras. Então, a cada 100 amostras, 95% aí é a sua limite de confiança para mais ou para baixo, para cima ou para baixo. Então, é isso que a gente configura aqui. Assim como a interpolação também tem o seu conceito, que aí você pode ler aí no seu material de apoio. Então, voltando lá, entendendo esse conceito de limite de confiança, por exemplo, aqui no ano de 2016, deu 124. Esse é o limite de confiança inferior, baseado no limite, na previsão real, né, do ano de 2016. Vamos entender como ele fez. Primeira coisa, ele usou uma fórmula chamada previsão.ets.confint. O que é que essa fórmula faz? Parecida com a fórmula de previsão, só que ela vai colocar aqui, ó, o limite de confiança, o nível de confiança. Ou seja, não vai achar a previsão total, mas apenas o nível de confiança. E ela vai retornar o valor tirando o nível. Então não vai trazer o valor cheio. Faz de conta que aqui deu... Aqui não faz de conta não, né? Deu 547. Aí aqui, ó, vou tirar aqui só para vocês verem. Olha o limite inferior. Ou seja, 95%. Dá 423. Para eu saber o saldo, aí eu faço a brincadeira, né? O limite, o valor real menos isso. Olha quanto deu. Então esse é o meu limite de confiança inferior. Mesma coisa do lado para o limite de confiança superior. Eu fiz a mesma fórmula, só que eu somei com o valor. Então eu sei que para baixo, esse é o meu limite, 124 mil. Para cima, 970 mil. Tudo bem? Então, de 547 para baixo, 547 somando para cima. Vocês podem alterar em qualquer momento, vocês podem conseguir mexer com essa tabela e o gráfico já vai se comportando aqui automaticamente. Então, olha que ferramenta fantástica para vocês não sofrerem mais na hora de fazer dados, né, históricos de previsão, de construção estatísticas aí no Excel de vocês. Então, eu quero que você, internauta, use essa ferramenta daqui para frente. É um recurso novo do Excel 2016 que está aí para ajudar. Pensem nisso, tá? Ela está disponível, super fácil. Vocês viram que é só configurar aqui o período, o limite de confiança, intervalo, o início e término, como é que você quer fazer os pontos ausentes, e aí, pum, está criado a minha planilha de previsão. Ele vai montar para qualquer dado histórico para frente, com o valor real da previsão, o limite inferior e o limite superior. Então, ferramenta fantástica que vocês podem começar a usar a partir de agora. E eu tenho certeza que você aí de casa que está assistindo esse vídeo vai sair na frente usando esse recurso. Então, novidade aí do Excel 2016 saindo do forno para o trabalho e para a vida de vocês. Ok? Até breve e muito obrigado desde já!